Fala galera do Estacionagem, tudo beleza? Ótimo, vamos para mais um vídeo aqui. Hoje nós vamos avaliar um carro bacana, cheio de características interessantes. Aqui ó, a gente tem o Virtus 2019, um carro bem versátil que eu vou mostrar algumas características aqui para vocês. Entre motorização, espaço interno, porta-malas, algumas coisas que a gente olha na hora de comprar um carro, né? E entre os panoramas que nós vamos analisar aqui externamente, tá a diferença de entre-eixos entre o Virtus e o Polo, que são características de carro sedã derivado de algum hatch, né? Mas nesse caso aqui a gente não está falando de dois carros com a mesma plataforma, não. A gente está falando de dois carros completamente distintos que fazem parte de um mesmo projeto, que é um projeto MQB, que é uma plataforma que ela é modular. Então o que acontece? Não é que o Polo foi esticado para virar o Virtus, não. O Polo, o Virtus, o T-Cross e outros carros da marca, eles compartilham o mesmo sistema de padronização de chassi. E isso é bem interessante, né? Então, nesse vídeo a gente vai falar sobre essas características. Vamos abrir o capô do carro, verificar potência, consumo, acabamento interno, capacidade de porta-malas também, entre outras coisas, rodas, pneus. E a gente vai analisar e ver se é realmente uma boa compra, tá bom? Bom, a gente abrindo aqui o capô do Virtus, a gente vai conferir qual tipo de motor que ele está usando, que já é 1.6, 3 cilindros, MSI. É um motorzinho bem bacana mesmo, de torque e potência. Ele tem 117 cavalos no álcool e 110 a gasolina. Isso tudo rodando a 5.750 RPMs, né? É um motorzinho bem eficiente. O 0 a 100 dele, muito interessante para a categoria e por ser um sedã. Ele vai dar aí na casa de 9,85 segundos no seu 0 a 100 e velocidade final 195 km, que é bem bacana, né? Isso tudo não prejudicando o consumo do carro, tá? O consumo dele é 8,2 no álcool. Isso tudo são números do fabricante, né? A gente sabe que tem uma quedinha aí, 11,9 na gasolina, isso no trecho urbano, né? Na estrada, 9,5 no álcool e 13,8 a gasolina. Então, esses são os dados de consumo. Partindo do consumo, a gente tem algumas tecnologias aqui nesse motor que chamam atenção. Por exemplo, a ausência do tanquinho de partida a frio, que alguns carros ainda insistem em ter, como a nova Duster, entre outros modelos. Isso também toca na parte de segurança, que é menos um componente com combustível ao lado do motor, né? Falando também em segurança, a gente consegue identificar aqui no Virtus duas alças para segurar o capô, né? Que é bem interessante. Isso faz parte, inclusive, da avaliação dele no Latin NCAP, que ele tomou 5 estrelas, ou seja, é um carro que transmite realmente a segurança bacana. E também a parte de acabamento aqui no cofre do motor, que a gente confere o painel corta-fogo e também manta acústica. Pequena, mas ela está ali para diminuir o ruído do motor no interior do veículo. Isso é bem interessante também. Então, pessoal, vindo aqui para a parte de trás do carro, a gente pode observar no Virtus, que é um item importantíssimo em carro sedã, principalmente desse tamanho, né? Sensores aqui de estacionamento, tá vendo? Bem bacana. E aqui a gente tem algumas penalidades, né? Por exemplo, a alça de gancho aqui no porta-malas, essa parte que a gente fecha, né? Ela pode vir a esmagar algumas malas. Isso daí é um problema crônico aí de sedã, que são solucionados normalmente quando a fábrica coloca um braço pantográfico, né? Que não é esse caso. Outra coisa aqui que também chama atenção é a falta de forração no fundo dos bancos, né? Fica a lata aparecendo ali dos bancos. Eu acho que quando a gente fala de acabamento num carro de 62 mil, que é a média de valor, é um pouco chato ainda ver isso. Mas no mais, ele tem um acabamento aqui para na hora de retirar a mala bem bacana. Alguns ainda são na lata, esse aqui não, ele é todo forradinho. Tem forração completa, porém não tem iluminação interna. É duro, né? Não tem iluminação interna. Bom, conferindo o step aqui, a gente consegue ver
que não é um step temporário. Ele, na verdade, ele só indica 80 km por hora, né, e 50 milhas, porque ele é um aro menor do que os aros do carro, né? Esse carro ele vem com aro 15, com pneu 9565. Então, como o step é um aro menor, eles indicam que você ande com uma velocidade um pouquinho menor para a sua segurança, né? No mais, capacidade de 521 litros. A boca dele também é bem extensa, a boca do porta-malas é bem extensa. Então, isso confere uma versatilidade aí bacana para o carro. Pessoal, vindo aqui para a parte de trás do Virtus, a gente consegue conferir o acabamento. Plástico duro, não tem nenhum tipo de forração em tecido, nenhum tipo de padronagem diferente, é todo na mesma padronagem, a não ser as maçanetas e o puxador, que é de um plástico um pouco mais duro, né? Vidros elétricos na traseira, porta-revistas, alto-falante, e aqui atrás o espaço é bem interessante, né? Se a gente for pegar, que eu tenho 1,70 m, né? O banco da frente ele está ajustado para mim. Aqui a gente tem a curvatura normal para o joelho, mas eu estou longe de precisar de usar ela aqui para ficar bem confortável, né? Tem esse espaçamento aqui que eu acredito que dá uns 10 a 15 dedos. Aqui no meio a gente não tem nenhum tipo de saída de ar, nem USB, nem nada, que está até ok para a categoria do carro. O túnel ele é médio, ele dá algo em torno de 1 palmo aqui para quem vai aqui no meio. Então, se a gente passar para cá, a gente fica nessa posição, né? Não consegue ter muito espaço para os pés não, mas tudo bem. Aqui em cima, vamos ver se consegue mostrar aqui em cima. A gente não tem alça PQP, a gente tem só um ganchinho para pendurar uma camisa, um terno, alguma coisa, mas realmente fica devendo isso em todas as versões com relação ao PQP. Bom, faz parte, né? Aqui a gente tem encosto de cabeça para os 3 ocupantes, cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes também, isso já é um item de segurança, e Isofix nas bordas, o que confere uma padronagem aí da Volkswagen em todos os carros, né? Então é isso. Vamos lá para frente que lá fica bem mais legal. Na porta aqui da frente, pessoal, a gente tem algumas diferenças com relação àquela de trás, né? A gente consegue ver um acabamentozinho um pouquinho diferente aqui na porta, na maçaneta, né? Próximo da maçaneta, com os controles de abertura e fechamento. Aqui também possui um tecido, coisa que lá atrás não tem, né? Ou seja, só para quem pagou o carro é que tem um pouquinho mais de conforto, mas tudo bem. Seguindo, tem porta-revista, porta-garrafa, alto-falante aqui embaixo, excelente. Vindo aqui para o painel do carro, a gente tem já os comandos no volante, esse painelzinho central, que tem algumas informações básicas, como quilometragem, trip A, trip B, temperatura externa, relógio, velocidade. O que é interessante é que tem a temperatura do líquido de arrefecimento, o que é muito bom. Nesses botõezinhos aqui da frente você consegue alternar entre as funções, nesses dois aqui. E aqui à direita o marcador de combustível, né? O painel dele é bem completo. É lógico que ele traz ainda algumas coisas de Volkswagen dos anos 2000, né? Por exemplo, o acionamento aqui dos faróis, que é coisa bem já característica da Volkswagen, o volante, né? Um acionamento aqui dos botões do ar-condicionado. Ele tem uma multimídia bem completinha, que inclusive ela é linkada com os comandos do carro, né? Ela faz uma leitura do que está acontecendo com o carro, ou seja, consumo, entre outras informações. Tem esse suportezinho aqui, que contém uma porta USB aqui atrás, vamos ver se dá para ver, que é no caso para você colocar seu telefone, né? Fazer algum link aí com isso. Excelente. Aqui em cima, luzinha de leitura normal, tá? A gente não tem nenhuma coisa muito avançada com relação aos outros modelos. Tem um porta-óculos aqui. Aqui no motorista, espelhinho com luz, o que é bem bacana. Aqui no passageiro não pode ser diferente, porque senão a mulherada pode achar ruim, apesar de que elas estão mais no banco do motorista hoje em dia. Aqui no meio a gente tem a coifa de marcha com porta-cartões aqui, alguns botões sem atribuição, freio de mão, tomada 12 volts,
2 porta-copos, inclusive um porta-objetos quadrado e um maiorzinho aqui atrás, né? O Virtus, ele também te informa o desligamento aqui do airbag do passageiro. Caso você precise de carregar uma cadeirinha de criança aqui na posição inversa, não corra nenhum perigo com relação ao airbag. Então, pessoal, aqui ainda falando do interior do Virtus, a gente tem uma tela de 7 polegadas, né? E conforme eu observei, ele tem algumas características de informações com relação aos dados do carro. Consumo a longo prazo, desde a partida, quantos quilômetros por hora, a média de quilômetros por hora, desde abastecimento. A gente tem aqui em mídia também algumas fontes que você pode colocar via USB, SD card. Ele espelha tanto o Android Auto como também o Apple CarPlay, né? Todos os dois você consegue já colocar aqui e utilizar seu mapa, suas músicas do Spotify, já tudo na mão, né? Ele tem alguns atalhos físicos, o que eu acho muito legal, que são botões de verdade, não só o touchscreen. Isso, quando você está dirigindo, te traz uma praticidade, né? Você já consegue selecionar aquilo que você precisa, assim como o volume, mesmo tendo no volante. É interessante ter aqui, você vai pedir uma informação. Assim como o ar-condicionado também é bem pertinho, tá vendo? Coisa de um palmo para você mexer aqui nas funções. Então ele é bem completinho. Com relação ao acabamento, é basicamente plástico duro nele todo, tá? Ele tem diferentes texturas. Aqui em cima ele é um pouco mais áspero, aqui já bem liso. Aqui volta a ser áspero e todo o acabamento do carro bem parecido. Salvo alguns detalhes em black piano que tem aqui na multimídia e aqui na marcha, né? Ao redor da marcha. O câmbio de 5 marchas, normal para todas as versões, né? Tem as versões automáticas, esse aqui no caso é a manual, que traz uma maior economia aí para o carro. Galera, então esse foi o Virtus, né? Um carrinho excelente para a família, espaçoso. A gente vai dar uma volta nele, mas o que eu posso identificar aqui de pontos positivos é a versatilidade do carro, espaço interno, ele é bem espaçoso, né? Ele tem já algumas tecnologias mais avançadas, principalmente a central multimídia, por se tratar de um carro de entrada, ela é bem legal, é bem rápida. Pontos que também podem ser considerados legais nele é a questão do consumo, um carro 1.6, está ali dentro de uma média. O que eu acho só é que ele falta algumas coisas que só nas versões mais caras você vai ter, mas que hoje os seus concorrentes já estão ali brigando para abaixar o custo e ter. Por exemplo, a saída de ar para os bancos de trás e saidinha USB. Hoje a gente vive conectado, né? E é um carro que é para levar 5 pessoas com conforto. Ali atrás eu acho que faltava um arzinho e uma entrada USB. Mas o carro é bem bacana, atende bem pela proposta dele. Eu acho que a Volks ela conseguiu colocar um carro, um sedã médio, com um preço competitivo e algumas coisas que eu acho que com o tempo mesmo ele vai amadurecendo. Mas enfim, eu vou deixar vocês com algumas imagens aí do Virtus. Muito obrigado. Quem gostou aí do vídeo, dá um curtir aí e se inscreve no canal, que aí sempre você ir se inscrevendo e apertando o sininho, vai chegar para você a notificação quando chegar novos vídeos, beleza? E aos que já se inscreveram, meu muito obrigado. Vamos junto, compartilha para todo mundo aí que tá indo joia. Valeu, um abraço.